pela última vez. Salam aleikum, paz seja convosco. Vamos lá resumir o que a gente tratou nesses vídeos sobre a história da questão palestina. Nós vimos que a Palestina ela tem origem a partir da presença de um povo, primeiramente árabe-semita, um povo cananeu, daí a nomenclatura de terra de Canaã, a presença também, isso 6.000 anos, né, mais ou menos, de presença de um povo filisteu, Palestina, talvez daí venha a origem do nome. Nós vimos que ao longo da história a Palestina foi dominada por egípcios, assírios, persas, né, babilônicos, romanos. No Império Romano nasce o filho mais ilustre da Palestina, alguém que veio para combater o modelo de Estado e combater o modelo da religião. Ele não fundou uma religião, destaque-se. Nós vimos que no período árabe-muçulmano, no Império Turco-Otomano, a dominação árabe foi marcada por uma paz, uma harmonia entre cristãos, judeus, muçulmanos, todas estas religiões do mesmo tronco, o tronco abraâmico. Nós vimos então que a história da questão palestina, que tem uma questão transversal da religião embutida, mas que o foco principal é uma questão histórica, e aí nós questionamos essa alusão à religião porque nós paramos para pensar, seria a divindade sagrada, que a gente poderia chamar de Deus, de God, de Allah, não é? Essa divindade sagrada, ela seria um corretor imobiliário? Que limitação é essa? Que está ainda apenas preocupado essa divindade com um pedacinho de chão tão pequeno lá no Oriente Médio. Nós vimos também que por ser um local estratégico do ponto de vista comercial, do ponto de vista militar, próximo à Europa, entre a Ásia e a África, ela sempre despertou a Palestina o interesse de muitos povos, de muitos impérios. E aí a gente começou a traçar o ponto-chave da questão palestina, do que acontece hoje da Palestina, é o surgimento do sionismo. Nós vimos que o sionismo, um movimento político que propunha um lar nacional para o povo judeu na Palestina, ele se constrói a partir de mitos fundantes como a história de uma terra sem povo para um povo sem terra, ou seja, o desprezo de que daquela terra palestina vivia ao longo dos séculos, dos milênios, um povo, e o outro mito fundante é a criação de um lar nacional para o povo judeu. Também a gente precisa registrar a questão de utilizar como justificativa o antissemitismo para promover essa imigração de pessoas de origem judaica para a Palestina, e aí fazendo sempre a dissociação que necessariamente os judeus que vieram da Europa e migraram para a Palestina, eles não têm uma relação com o hebreu, o povo hebreu do Velho Testamento. Nós vimos que a partir do início do século, com o apoio do capital financeiro internacional, o capital judaico, começaram as compras de terras palestinas, e também essa imigração foi crescendo cada vez mais. Em 1916, nós destacamos o Acordo Sykes-Picot. França e Inglaterra, já antevendo a derrota da Turquia, do Império Turco-Otomano com a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, decidem o destino do que seria convertido em micropaíses ali na região. Também destacamos a Declaração Balfour. O ministro das Relações Exteriores da Inglaterra se compromete a criar este lar nacional para o povo judeu na Palestina, e nós questionamos o porquê de uma potência imperialista decidir sobre a vida de um povo sem consulta ao povo, de maneira unilateral. Nós demonstramos, nós afirmamos que a raiz de todos os males é o imperialismo, e aí vai se associar ao colonialismo, que a gente vai construir ao longo da explicação da história da questão palestina. Ainda neste diapasão, a gente
relatou que a partir de 1920 começa o mandato britânico. Em 1936 houve a insurreição palestina porque o povo palestino que ali vivia descobriu que existia esse acordo para transformar a Palestina num lar nacional para o povo judeu. Essa manifestação, essa insurreição foi coibida de forma violenta, de forma muito efetiva pelo mandato britânico, que já estava, inclusive, desgastado, porque a estratégia do movimento sionista, o movimento político, é bom a gente frisar, nós dissemos que o movimento rabínico, o rabinato, não concordava com essa ideia desta terra prometida ser recuperada através do uso das armas, da violência, né? E aí as primeiras ações terroristas que se tem notícia são os grupos terroristas Irgun Sel Haganah. O exemplo que nós demos da explosão do hotel King David, que era a sede do mandato britânico. Aquilo já causava um incômodo no mandato, vendo que a situação era difícil. Nós registramos que o maldito Hitler surgiu no caminho da história da questão palestina, porque a partir do momento em que ele propôs essa ideia de uma supremacia ariana, essa perseguição aos comunistas, essa perseguição ao outro, o nazismo, né? Essa noção de que existe uma raça superior e todos os elementos que constroem essa ideia do fascismo, do nazismo, a partir do crescimento de Hitler na Alemanha e o avanço na Segunda Guerra Mundial, ocorreu o episódio do Holocausto, de milhares de pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas homoafetivas, ciganos, judeus. E a partir deste Holocausto, o movimento sionista se aproveitou, comoveu a opinião pública e conseguiu, já com a aliança com os Estados Unidos, que passa a ser uma espécie de simbiose, unha em carne com Israel, conseguiu que a ONU aprovasse a partilha da Palestina. E aí a gente vai interromper para não ficar muito longo o vídeo, e a partir da partilha a gente vai fazer essa conclusão. Então vamos dar uma paradinha.